O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Reverendo Diácono Gil, estimado seminarista Juninho, meus irmãos e minhas irmãs, e hoje de modo especial saúdo os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, nesse dia de Corpus Christi, e a nossa Irmandade do Santíssimo Sacramento. Também aqueles que nos acompanham pela internet agora, na transmissão desta Eucaristia. Nas correrias do dia de ontem, para a preparação de tudo nesta festa, confesso que li rapidamente as leituras de hoje. E ainda pensei, que bom que são curtas. Missa de Corpus Christi é sempre mais cansativa quando é depois da procissão como esta. Preparei a homilia de hoje cedo, lá no Marlene Miranda. E como tinha que celebrar lá bem rapidinho para estar aqui para os trabalhos da manhã, de preparação de tudo, quando terminei a homilia da manhã hoje lá no Marlene, confesso que pensei comigo, é esta. Consegui falar pouquinho, vai ser exatamente a mesma coisa na missa da noite. Mas Deus tem seus caminhos. E esta vossa palavra, que é sinal de interesse por nós, às vezes vem ao nosso encontro de jeitos tão inesperados que a gente se desinstala. Por volta de 3 da tarde, 3 e pouquinho, eu vim aqui na igreja para pegar a minha batina preta e ir
para o Salão São Vicente, de onde saiu a procissão. E um amigo que estava me acompanhando, e está aqui na celebração, disse assim: muito bonitos os tapetes. Hoje é dia que os padres costumam falar dos tapetes. O senhor já ouviu sobre isso, assim, assim, assado, na homilia? Eu falei, não, nunca escutei nenhum padre falar disso, nunca tive a ideia de falar disso. O que que é? E ele disse, mais ou menos ali, o que era. E aquilo, eu confesso para vocês, veio tão forte ao meu coração, que é como se Deus me dissesse: Celso, é isso. Esqueça a sua homilia da manhã, que deu certo, que foi curtinha, você vai falar isso na missa da noite. E o que disse ele sobre os tapetes? Deste dia tão bonito, em que a palavra de Deus que escutamos nos fala da grandeza da Eucaristia que foi prefigurada pelo maná. Não se esqueçam, diz a primeira leitura, de que Deus alimentou vocês no deserto. O que diz este meu amigo para que hoje vos dissesse? Neste dia em que a segunda leitura nos falou que o cálice que abençoamos, o pão que comungamos, tudo isso é a nossa comunhão com o sangue do Cristo. O que diz sobre os tapetes, este raciocínio que vou falar? Neste dia solene, quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Cantamos na sequência. E ouvimos no Evangelho o Filho do Homem dizer: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue não terá a vida em si. O que diz, então, o raciocínio sobre os tapetes? Vocês todos que estão aqui na igreja não poderão ter a visão que só vocês aqui do corredor central conseguem enxergar agora. O tapete de Corpus Christi é a arte mais efêmera que existe. O que é efêmera? Rápida e passageira. As pessoas se dedicam, como tantos aqui se dedicaram, talvez desde a noite passada, durante o dia de hoje, para fazer esta grande obra de arte. É lindo. Seja um tapete grande, largo, que dá um trabalho danado, com muitos moldes, e mede daqui, mede de lá. Seja um tapete mais simples, mas como é mimoso, a gente na procissão está levando Nosso Senhor e ver ali, alguém colocou uma flor feita de pano, que precisou ser feita. Veja, quantas colunas doendo, porque estiveram arcadas, para tingir serragem, para fazer aquilo, para colocar no chão, e ainda temos que limpar agora depois, viu? Que arte bonita são os tapetes de Corpus Christi, mas são a arte que tem a vida muito curta. Daqui a pouco tudo virou lixo, né? Daqui a pouco tudo vai para a caçamba, daqui a pouco essa beleza toda vai estar registrada aí no Instagram, no Facebook, como lembrança e recordação, mas aquela sensação de ver a arte acabou. É a arte com o menor prazo de validade que existe, tapetes de Corpus Christi. E esse meu amigo me disse assim, que ouviu em outras homilias, e talvez seja isso que hoje pela minha boca o meu povo tem que ouvir. Quando a gente olha o tapete desmanchado, depois que a procissão passou, o tapete tão bonito, simétrico, medido direitinho, ainda mais quando é o padre que está pondo o molde, não é verdade? Os que ajudaram a fazer aí o tapete em frente à casa paroquial, e mede o molde daqui, tem que subir um pouquinho, tem que pôr ali, ó, está torto, não sei o que das quantas. Tudo se desmancha. Jesus passa e desmancha a nossa arte. Enquanto o diácono dava as bênçãos do Santíssimo na procissão, a hora que ele ajoelhava, eu olhava para a sola do sapato dele. Tinha bastante resíduos na sola do sapato dele, como tem no meu, e de nós que pisamos. Jesus, quando passa no tapete da nossa vida, Jesus leva um pouco de nós. Como as solas de nossos sapatos estão com algo dos tapetes. Jesus faz com a nossa vida, que é tão bonitinha com os nossos planos, não é verdade? Que é tão certinha, tão preparada, tão medida, tão regularizadinha, tudo certo. Jesus de repente passa e faz isso. Jesus deixa a gente fazer o nosso tapete. O nosso tapete fica bonito. A gente põe cada coisa no seu lugar. Não tem nada fora do seu devido lugar. Nem um ponto.
tudo muito bem esquadrejado. Nossos planos são tão perfeitos quando a gente quer. Nós fazemos tão bonito. Nós fazemos a nossa vida como um tapete, bonito, tudo no seu lugar. E de repente Jesus passa e leva esta beleza embora. Jesus passa e leva nos passos dele as coisas que nos nossos passos não estão de acordo com a vontade dele. Jesus passa e leva com ele aquilo que a gente achou que era a coisa mais bonita do mundo. E Jesus passando, Jesus caminhando, Jesus faz com que o nosso tapete se desmanche. E Jesus nos ajuda a converter esta obra de arte, que é o que a gente faz com a nossa vida, numa obra de fé ainda maior. Quando agora nós formos limpar, vocês já viram que eu quero ajuda depois da missa para limpar, né? Quando nós formos juntar, varrer, e carregar para pôr na caçamba, tudo isso, pensemos nisso. Jesus faz a gente fazer uma grande faxina. Jesus nunca deixa a nossa vida igual quando Ele passa por ela. Nós cantamos tão bonito hoje na rua: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. A pergunta que fica hoje: como está o seu tapete perfeitinho? Em que lugar você está? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Onde estás? Aquela velha pergunta do livro do Gênesis, aquela pergunta lá de trás: Adão, onde estás? Dirige-se hoje para mim, para você, para cada um de nós, para a igreja, para a nossa paróquia. Eu quero estar no meu lugar. Onde é o meu lugar? No coração de Cristo. Onde é o meu lugar? Na casa de Deus. Onde é o meu lugar? Fazendo a santa vontade de Deus acontecer na minha vida. Por mais bonito que seja o meu plano, por mais perfeito que seja o meu tapete, Jesus passa. E quando Ele passa, tudo se muda. Deixemos o Senhor passar. Deixemos o Senhor passar na nossa vida. Se o seu tapete está muito perfeitinho, talvez nosso Senhor precise passar e levar com Ele, nos passos dEle, o que não é bom, o que não lhe acrescenta, o que lhe faz infiel a Deus. Tem muita coisa que é sucesso humano, mas é infidelidade diante de Deus. Tem muita coisa que é prosperidade humana, mas é coração infiel diante de Deus. É preciso ter a coragem de deixar Jesus bagunçar o seu tapete. É preciso ter a coragem de deixar Jesus levar com Ele, grudado nos pés dEle, aquilo que não lhe pertence. E talvez do que você tenha tanto orgulho, talvez que te faça tão feliz, mas não te faz fiel. E para o céu vão os fiéis, e não os felizes, conforme a felicidade é entendida neste mundo. Bendita a hora em que escutei este raciocínio hoje à tarde. Não sei o que Deus quer nos dizer com isto. Não sei quais são os propósitos dEle, para que esse raciocínio tão simples e tão simbólico chegasse aos meus ouvidos hoje antes da procissão. Mas eu vos digo de todo o coração: não tenhamos medo de deixar Jesus bagunçar o nosso tapete. Não tenhamos medo de deixar Jesus destruir a beleza deste mundo, que assim como a dos tapetes de Corpus Christi, é uma beleza passageira. Ah, minha gente, como é provisório este mundo, não? Como é sedutor e enganador este mundo. E nós tantas vezes hoje na procissão dissemos: Jesus, eu te amo. Me recordo de Bento XVI, falecido no dia 31 de dezembro. Os que estavam com ele testemunharam que as suas últimas palavras nesse mundo, esse homem que foi teólogo importante,
intelectual, escreveu tantos livros, falou tão bem de Jesus, falou tão bem de Deus. Esse homem que foi professor a vida inteira, que foi papa, que foi perseguido como papa, que sofreu, que teve a coragem de dizer um dia: não aguento mais e pode pôr outro no meu lugar. Que homem humilde foi Bento XVI, injustiçado por esta mídia terrível, injustiçado pelos militantes da internet. Meu Deus, que exemplo! E as últimas palavras daquele homem grandioso, ao quebrado com mais de 90 anos no fundo de uma cama, foram estas: Senhor, eu te amo. Dissemos isso hoje tantas vezes, dissemos e dizemos, mas se nós amamos Jesus de verdade, deixemos Ele acabar com o nosso tapetinho, deixemos Ele sacudir a nossa beleza, deixemos Ele inverter as nossas certezas, deixemos que Ele nos faça fiéis, porque só sendo fiéis nós teremos a vida em nós. Eu não sei como é o seu tapete, eu não sei como é o tapete da sua vida hoje. Talvez você olhe e fale: padre, o meu acho que não está assim, essa perfeição não. O meu tem um monte de coisa meio fora do lugar, mas é o seu tapete. Ou o seu tapete é muito bonito, ou o seu tapete é perfeito. Pergunte-se, e eu também me pergunto: o tapete da minha vida agrada a Deus? A gente se preocupa tanto em agradar os outros, né, gente? A gente se preocupa em agradar os nossos amores, a gente se preocupa em agradar a nossa família, a gente se preocupa em agradar os nossos amigos, a gente se preocupa em agradar os nossos superiores, a gente se preocupa em agradar no emprego, e a gente às vezes é refém da opinião alheia, deixando de fazer a vontade de Deus, para não ser desagradável aos homens, quando o contrário devia existir, quando devia ser totalmente o contrário. Talvez você tenha um belo tapete, talvez o seu tapete seja de causar no Instagram. O seu tapete agrada a Deus? A vida que você leva hoje agrada a Deus? Os valores que você tem hoje agradam a Deus? As escolhas que você faz na sua vida hoje estão agradando a quem? Deixe Jesus passar no seu tapete. Deixe Jesus bagunçar o que você arrumou, porque a gente sem Ele não arruma certo. A gente sem Ele faz coisas belíssimas, mas que não duram nada, como um tapete de Corpus Christi. Que o Senhor desmanche o que nós fizemos. Tenhamos a liberdade de entregar o nosso tapete para Ele hoje, e de falar: desmancha, Jesus, desmancha o que eu fiz, e faz comigo, me orienta, me guia, conduza-me, para que eu seja fiel, mesmo se eu tiver que ser infeliz, mesmo se a coroa for de espinhos na vida, mesmo se nem só de pétalas e dias agradáveis for feita a minha existência, que o meu tapete que te agrade seja o tapete da fidelidade à tua vontade. Eu quero ter, Jesus, a vida em mim. Eu quero comer a tua carne, beber o teu sangue, ser um só contigo, porque não apenas nos comunicastes a tua palavra, não apenas nos destes instruções, mandamentos, mas te destes e te dais o tempo inteiro, todo dia, como alimento. És o pão vivo, descido do céu. Num minutinho de silêncio, pense um pouquinho na sua vida. Esse dia é solene, esse dia é festivo, é dia de louvor, mas com tudo isso que nós refletimos, pense no seu tapete. Como está o seu tapete? O que Jesus tem que desmanchar na sua vida para você ser fiel ao que Ele quer de você?
Recebei, Senhor, a minha liberdade inteira. Recebei a minha memória, a minha inteligência, a minha vontade. Tudo o que eu tenho ou possuo de vós me veio. Tudo vos devolvo e vos entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente o vosso amor e a vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Desmancha, Jesus, o meu tapete e me refaz. Amém.